Chegou agora, rola iniciativa então. Estamos trazendo aqui novidades, ameaças, o Atlas, estamos procurando trazer ideias para você mestrar suas aventuras de Tormenta 20. E hoje a gente vai trazer algo que está no Atlas, mas ele pode ser uma ameaça também. Então fica ligado que a gente vai falar hoje do Castelo Móvel. A Fortaleza Móvel foi talvez uma das maiores armas da supremacia purista durante a guerra que houve entre eles e o reinado, podendo ser uma das grandes maravilhas de Arthur se não fosse a história dele e o objetivo de destruição por onde ele passa. Então ele tem todo um trabalho tecnológico e mágico, muito parecido com o robô do Mestre Arsenal, que eu já falei em outro vídeo, e vou deixar o vídeo lá no final para você, que mistura tecnologia com magia. Só que ele, imagina um cubo de metal gigantesco, né, sobre esteiras e com 4 torres, um portão levadiço, realmente um castelo, aquele bem tradicionalzão, né, quadradinho com as torres e as muralhas. Só que ele é todo de metal, e metal tratado para resistir à magia. Além disso, ele possui uma série de armas que disparam rajadas de fogo, de gelo, tudo como copiando algumas magias aí que existem. Também é muito difícil de penetrar, pois todas as suas janelas, seteiras estão protegidas contra a entrada. Ele, durante o grande combate, foi muito danificado pelas tropas aí do reinado, e com isso, o que houve? Ele acabou sendo abandonado pelo Von Krauser a partir do momento que não dava para recuperar, que a intenção era voltar depois e retirá-lo de lá. Mas quando eles foram fazer essa missão para recuperar, ele simplesmente não estava mais lá. E aí que gira o grande mistério do que ocorre com esse castelo. Muitos acreditavam que Deon de repente teria ido lá buscar retirado para transformar numa arma por eles, mas também não foi coisa do reinado isso. Simplesmente o castelo resolveu sair da onde estava e sumir por dentro da conflagração do aço. Muito tempo ficou sem ouvir falar dele, até que ele apareceu enfrentando todo tipo de pessoas. Ele não media quem era aliado e quem não era. Então, mesmo quando eram exércitos puristas, ele passava destruindo tudo. Mas ele também enfrentava cavaleiros de Bielefeld, ou mesmo exércitos de Deon. Afinal, a conflagração do aço, para quem não sabe, é um local ali que foi um grande combate e que, na verdade, até hoje continua em guerra. Uma guerra constante que nunca acaba. Então, ali é um local de muitas atrocidades, por assim dizer. Então, muitos acreditam que talvez esse castelo até esteja amaldiçoado, que os mortos por eles ou dentro deles acabaram tomando posse do castelo e fazendo com que ele ganhasse uma certa vida, por assim dizer. Seria um castelo morto-vivo? Não sei. Nem mesmo como necromante eu nunca imaginei uma coisa dessas. Um golem poderia ter entrado esses espíritos atormentados nele, então ele viraria um castelo assombrado que anda por aí cheio de armas e extremamente resistente. Seria um baita problema para qualquer grupo de aventureiros. Tanto que o reinado já colocou missões e prêmios para os grupos de aventureiros que fossem atrás do castelo e conseguissem resolver esse problema, mas até hoje ninguém teve coragem de aceitar esse desafio, vendo que era praticamente uma missão suicida. O próprio Von Krauser já tentou recuperar essa fortaleza, mas nem mesmo a sua guarda de elite de leopardos sanguentos que foi enviado para lá conseguiu trazer ela de volta, inclusive com nenhum retornando. E com isso ele resolveu adiar essa retomada do castelo. Muitos também se perguntam se ela não ganhou uma inteligência ou mesmo uma sanciência, ou seja, se ela não ganhou vida. E com isso ela está tomando as próprias decisões do que vai fazer. Muitos moradores do local já não rezam mais para os deuses para que alguém consiga derrotar, e sim para que o combustível acabe. Mas ninguém sabe exatamente qual é o tipo de combustível e como que ela funciona para torcer para acabar. Afinal, ela foi um mistério que simplesmente começou a andar. Muitos acreditam que talvez ela se alimente de morte e sofrimento, e isso não falta dentro da conflagração do aço.
Ideias para a aventura que você pode utilizar para pôr para os seus jogadores. A primeira é a mais óbvia de todas, aceitar aí o serviço que o reinado ofereceu para conseguir resolver esse problema. E aí você tem uma liberdade de valores, prêmios, o que quer que seja. O outro pode ser também que você tenha que impedir uma equipe, por exemplo, dos puristas de recuperar esse castelo. Afinal, ele seria uma vantagem tática numa possível guerra gigantesca para o lado deles. Então poderia ter aquele momento que o castelo está presente, mas o confronto é direto contra os inimigos puristas. Podendo ser até um triângulo de confronto. O castelo fazendo um estrago ali e você tendo que se esquivar do castelo e assim mesmo derrotar os seus inimigos para que eles não consigam conquistar o castelo. Então seria uma batalha de 3 frentes. Para a galera que gosta de combate, seria um combate muito tático, porque você teria que se preocupar com o castelo, mas não gastar recursos para lutar com ele, afinal a guarda de elite da supremacia purista já é um inimigo tanto quanto forte. Outra possibilidade é você fazer parte aí de Battlefield e tentar impedir que ele avance para dentro do território de Battlefield. Apesar dele nunca ter saído do território da conflagração do aço, nada impede que ele possa mudar isso daí, afinal é de um modo caótico. Ou você pode descobrir alguma outra coisa muito diferente que está ocorrendo com o castelo, como por exemplo, Nimb ter algo a ver com isso. Afinal, seu comportamento caótico e sem nem muita explicação combina aí com o deus Nimb. Então poderia ter algo envolvido, um culto dele, um servo dele conseguiu fazer alguma magia e precisaria ser quebrada essa magia. E com isso os jogadores vão numa missão para procurar o local onde precisa fazer isso. Então o castelo também poderia funcionar como pano de fundo da história. Ele precisaria às vezes nem aparecer muitas vezes. Poderia ser algo como proteger inocentes do caminho. Então os jogadores recebem notícia que o castelo está numa determinada rota e com isso vai acertar um dos vilarejos onde tem alguém da família dos jogadores, né, que vive lá, por exemplo, ou alguém conhecido, ou um NPC querido pelo grupo. Lógico, talvez você teria que trabalhar com personagens de níveis aí um pouco mais elevados, acredito aí, para ter uma história interessante. Em torno de 8º nível em diante, talvez acho que seria os níveis ideais. Não para confronto direto com o castelo. Acho que 8º nível, um confronto direto com o castelo seria uma batalha praticamente impossível. Mas para ter um pano de fundo, enfrentar uma guarda purista ou algo assim, seria bem legal. Mas coloca nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, se isso daqui te ajuda a criar alguma coisa, se ajuda o seu mestre, pra gente saber se o tipo de conteúdo que nós estamos montando, que vem sendo diferente do que nós fazemos normalmente, tá ajudando a sua mesa. Se estiver ajudando, coloca aí que a gente continua, deixa aquela curtida para nós aí, que isso também é uma medida de saber se vocês gostam dos nossos vídeos, e isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo que agregue coisas na sua mesa. Então se você ficou até agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos. Estamos em busca dos 10 mil e com a sua ajuda eu tenho certeza que nós logo vamos estar chegando nesse número. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!